tem um fenômeno interessante nessa parada do futebol e dos esportes, né? Super. Você tem a torcida de um time que ama aquele clube, independente da vitória ou da derrota. Isso. Meu, você vai morrer corintiano. Isso, é isso aí. Corinthians pode ganhar 10, 20, 30 anos seguidos ou cair pra Série C. Sim, né? sim. É, que você vai morrer corintiano. Isso. Então, assim, como é que a gente faz, né, de alguma forma, algumas pessoas do time ter esse envolvimento tão visceral com a empresa, de que o cara passa a ser torcedor ali da empresa, sabe? Tá junto de verdade. Então, esse fenômeno do engajamento eu amo muito e eu vejo, como você tá falando, grandes companhias. Isso. Assim como várias pequenas e médias empresas que a gente treina e acompanha, que explode resultado porque a empresa passa a estar no negócio de servir pessoas e ao servir pessoas, as pessoas entregam atividade fim. Atividade fim é meio, não fim, né? É isso, Ficou um pouco curioso. Talvez a atividade fim de todo negócio, de alguma forma, cuidar de pessoas, né? Formar pessoas. Eu tava ontem no Black do Samuca. Grande amigo. Lá pra contar dos 3Hs, né? Que eu fui lá outro dia, contei, e aí não tinha mostrado. Ele falou, cara, vem cá, dá uma aula pra galera. Ficou 2 horas falando disso. Grande abraço, Samuel Pereira, cara, a turma do Black toda, cara. É. E me fizeram uma pergunta lá ontem, que foi o seguinte. Falou, Bara, como é que é esse negócio de cultura? Né, cara? Eu falei, cara, no framework dos 3Hs, o que é mais complicado, e não é à toa que é a base, pessoas e cultura. Porque isso não tem receita pronta. O que provavelmente você vê no acelerador e com toda essa tua jornada que você está fazendo, talvez seja a maior dificuldade de você conseguir colocar isso nos empresários e nos líderes e executivos e tal que estão aqui contigo, porque não tem um negócio de você copiar. O exemplo que eu sempre dou sobre como criar essa história do 99er ou na Starbucks Partners. Então, assim, se reconhece no mundo todo, qualquer funcionário da Starbucks no mundo todo se reconhece como partner. Né? Que legal. Então, assim, parceiro. Não importa, como parceiro, como sócio, dependendo de como você olhar, cara, do sucesso do cliente. Cara, é um negócio profundo pra caramba. Sim. Às vezes pode parecer clichê e tal. Não, faz muita diferença. Na Disney, por exemplo, quem trabalha nos parques não é chamado de colaborador, é um cast member. É membro do elenco. E a forma como você interpreta as coisas ajusta a sua atitude e o teu plano de ação. Exemplo. Tem um mantra na Disney que é o seguinte: nós inauguramos todos os parques da Disney todos os dias no mundo inteiro. Então todo dia o parque está sendo inaugurado, Leandro. Então isso cria um plano de ação. É isso. Tem que passar tinta nos lugares-chave, tem que estar com cheiro de novo, tem que ser impecável a execução, o sorriso tem que estar no... Cara, nós estamos inaugurando o parque. É isso. Não é que nós estamos abrindo mais um dia. É isso. Inclusive é por isso que... nos parques da Disney, você tem algum grande finale, algum grande encerramento. No Magic Kingdom, por exemplo, tem aqueles fogos. Enfim, porque se o parque está sendo inaugurado, tem que fechar em grande estilo. Então, a Disney, quando adota essa premissa e essa fala interna, poxa, nós vamos inaugurar o parque todo dia, eu vou ter que ter um plano de ação que sustenta essa verdade que eu quero viver. Né? Então, esses ajustes de fala, quando levados a sério, é claro, como esse exemplo magnífico que você trouxe aí do Starbucks, né? Nós não estamos no negócio de servir café. Né? Nós estamos no negócio de servir pessoas. Nós estamos no negócio de pessoas para servir café. Cara, isso ajusta todo o plano de ação. Total. Todo o racional de tudo que é feito. Total. Então, eu falo, você tem que achar aquela frase que alinha o que você quer e o que você acredita da sua empresa. É isso. Que o Howard achou. Essa frase. Exatamente, né? Isso, cara. Agora, você pode ter vários exemplos, mas ninguém pode criar essa frase por você. É isso. Então, a história de cultura é até uma questão complicada, porque você pode se inspirar com as culturas que são bacanas, mas copiar é muito complicado. Não dá pra dar um Ctrl-C, um Ctrl-V. Não dá. Você imagina que essa história que você tá falando de, pô, eu sou Corinthians, sou Palmeiras, sou 99, sou partner, ou o que seja. Eu sou acelerador e tal, né? É igual em casas. Você sabe, a maior lição de liderança que eu tive na vida, depois de fazer um monte de coisa, curso, blá, blá, e executar, são os meus filhos, cara. Cara, os meus filhos não fazem nada do que eu falo. Meus filhos fazem tudo que eu faço, bom ou ruim. Na companhia é a mesma coisa. Então, a cultura é menos o que você escreve na parede e mais do que os founders e os líderes fazem todo santo dia.
Se você quer um time disciplinado e você não é disciplinado, o cara não vai rolar. Não tem bônus que faça isso acontecer. Não, né? não tem coach, não tem terapia, nada. Não tem treinamento, não tem feedback. Não tem nada que se faça isso acontecer. Quando você tem uma outra frase que exemplifica isso um pouco, que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Quem propagandeou muito isso foi o Rony da Reserva. Sim. Eu trabalhei muito com o pai do Rony, o Luiz, na Oracle, né? Foi um dos grandes mentores da minha vida. E o Luiz sempre falava isso. E mais do que falar, ele fazia. Então, assim, quando você vive esse negócio... Por isso que você pode criar o People Plan, o Culture Plan, o Culture Code, que a gente faz usualmente no nosso processo, de graxa e gente, né? Mas se você não tiver os protagonistas fazendo isso todos os dias, é muito complicado. Porque você precisa arrastar. E como é que você arrasta? No exemplo. Quando eu arrasto os meus filhos para fazer alguma coisa, é menos pelo que eu estou falando, mas é mais por aquilo que eu estou fazendo. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu te falei que todos esses processos, mesmo em Big Techs, mesmo na primeira unicórnio brasileiro, numa empresa de varejo, é de gente? Eu vou te dar esse exemplo. Na 99, nos reconhecíamos como 99ers. O que era o grande barato e o que foi uma das grandes viradas foi entender quem eram as nossas pessoas. Então, nós como 99ers, era uma parte dessas pessoas. Os nossos clientes, passageiros, eram pessoas e era o que a gente chamava de B2C. As nossas empresas, que a gente falou alguma coisa, também eram pessoas, são organismos vivos que estão ali, só que tem, em vez de CPF, um CNPJ. Era o que a gente chamava de B2B. E essa questão assim, né? Claro, às vezes você vende para o cliente final, você é B2C. Às vezes você vende para o cliente que é a empresa, você é B2B. Mas talvez no fim do dia, de alguma forma, toda empresa é meio P2P, né? É isso. Pessoas para pessoas. Eu chamo de 8 to 8, human to human. Human to human. Isso aí. Cara, é pessoas para pessoas. Pessoas fazem negócio com pessoas. Estou vendendo para o dono da empresa, CPF. É isso. Estou vendendo para o comprador, CPF. É isso. Estou vendendo para o diretor de marketing, porque eu vendo para CPF. É isso. Então, é isso. Na ponta a gente lida com CPF, a gente não lida com CNPJ. É isso. Eu vou te dar esse exemplo que eu acho que cabe aqui para essa história. Então, 99ers, colaboradores. B2C, passageiros. B2B, empresas. Quando a gente começou a fazer o nosso design thinking interno para entender quem eram as pessoas, a gente descobriu mais um cliente importante, mais um grupo de pessoas que a gente precisava cuidar. E que, por exemplo, o nosso principal concorrente, que era a Uber, não cuidava desses caras. A gente falou um pouco antes sobre isso, né? A Uber tinha alguma característica de uma cultura completamente antagônica à cultura que a gente tinha. Esses caras, por exemplo, eles não cuidavam dos motoristas. Eram 550 mil motoristas que a gente tinha na base, né, naquela época. E quando a gente olhava a Uber não estava nem aí para os motoristas, como não estava nem aí para as regras das cidades, dos países, a questão cultural, de onde estava. Era uma cultura muito tóxica, muito ruim por isso. Quando a gente descobriu que a gente tinha que cuidar das pessoas e eram essas pessoas que a gente precisava cuidar, a história de brigar com jacaré dentro d'água mudou. Vou te dar um exemplo. A gente... Sempre o nosso moonshot era ser a empresa mais... pode falar palavrão aqui, não? Pode. A empresa mais foda, desculpa o francês, de experiência do cliente do mundo. Não só empresa de mobilidade, tá? Mas eu vou fazer uma reflexão filosófica aqui. Foda não é palavrão, na minha opinião, não é? Ele é muito na minha soft. também não. Pra mim explica muita coisa, sintetiza muitas coisas. Você é quase... foda, Isso, né? é isso. Ele é tão usado assim, culturalmente, que eu acho que a gente pode... É quase vírgula, né? Quase uma vírgula. Mas minha avó diria que é um palavrão. Então eu retiro as minhas desculpas aqui. Mas ou pra quem você acha que fica as desculpas. Mas também acho que não é. Mas tudo que você tá falando é foda demais, cara. Então continua. Boa. E aí, cara, o que acontece? Para ser a empresa mais foda de experiência com cliente, mais focada em cliente do mundo, a gente tinha que olhar... O nosso concorrente não era quem eram as empresas de mobilidade, até porque ninguém era benchmark para nós naquela época. A gente começou a olhar outras empresas. Viajamos para conhecer algumas delas, além de estudar e tal. Caso clássico que todo mundo que faz esse processo vai para as Zappos, né? Então as Zappos, incrível em termos de case para absolutamente todo mundo. A gente esteve lá, estudou o case dos caras e tal, além de outros. Para não se alongar muito,
um case nos chamou muito a atenção. Que foi o case da Nike. Né? E o que chamou a atenção pra gente no case da Nike? A Nike, em determinado momento, ela passou a só contratar atletas. E não atletas profissionais. Contratar atletas. Quem praticasse algum esporte que... E não necessariamente do que a Nike tinha lá dentro, mas você... Eu tô focadão no tênis agora, sim, senti uma oportunidade de carreira. Acho que se eu mandar currículo pra Nike... Manda currículo pra Nike, cara. E mostrar um videozinho meu jogando tênis há um ano atrás e um agora, tá os caras vão ver, olha lá, cara atleta. É tipo uma startup, é isso aí que você tá... Tudo bem que eu vou entrar no máximo como estagiário, porque no tênis, cara, meu professor fala assim, o meu professor de tênis, fala assim, Marcos, você é muito ruim. Aí eu abaixo a cabeça assim, mas você é o aluno mais disciplinado que eu já tive. Aí cara, cresce, é isso. Eu não tenho talento, mas eu tenho disciplina. Eu sou assim também, cara, por muita coisa, exatamente. E assim, a Nike contrata atletas porque são atletas que vestem o tênis ou a roupa e usam a roupa e conseguem transpirar a cultura da companhia. Olha que legal. Que bacana. A gente, cara, vendo o que a gente ia fazer com relação a isso, surgiu uma ideia de falar assim, cara, o que a gente tem que fazer agora que nem a Nike? Puta, vamos contratar motorista. Puta, mas se eu contratar um motorista, eu não tenho mais um motorista para dirigir. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos virar motorista. Surgiu a ideia da gente baixar o aplicativo, ir para os carros e a gente dirigir. Toda a liderança da companhia começou a fazer isso. E a gente começou a perceber que entre as áreas começou-se a criar um modo de engajamento diferente. Porque quando você lança uma feature nova do aplicativo e que, por exemplo, a feature de segurança e que o dev e o time de engenharia acha que fez o melhor código do mundo e fica aquela rixa com o cara de operações, com o cara de marketing, com isso, com aquilo, quando você lança isso e você pega esse time que lançou, bota de madrugada para dirigir, entender na pele o que significa aquilo, como que o motorista está sentindo, muda completamente a visão dele com relação às outras áreas. A gente começou a perceber um engajamento importante de fazer esse movimento. Que legal. Aí a gente fez com a liderança. A gente tomou a decisão de que a gente ia colocar isso como um programa interno e colocar no OKR de todos os 99ers. Cara, além disso, a gente pegou e fez uma outra coisa. Além de dirigir pelo menos um dia por mês, a gente também sentava pelo menos um dia por mês na unidade de atendimento ao usuário, que chamava o Wow the Customer. A gente brincava com essa história do Wow the Customer, legal. Que é o saque, vamos chamar assim, atendendo todas as reclamações de todos os nossos clientes, inclusive motoristas, enfim, todo mundo. E aí o cara podia perceber que aquilo que ele está fazendo lá na cozinha, o que está gerando ali na ponta. Quando a gente começou a fazer isso, colocar isso como OKR, e a gente ia no TGIM, que era a reunião que a gente tinha semanal com a empresa toda e tal, era como se fosse uma missa do que a gente fazia dentro dos nossos ritos que a gente tinha. Nós da liderança, a gente prestava contas para toda a empresa do que vinha acontecendo. E a gente começou a acompanhar todos os nossos indicadores e os KPIs. Quanto mais a gente dirigia, os nossos indicadores mudavam assim de uma forma muito rampada. Melhorava os números. Quando mais 99ers aconteciam, eu tinha menos problemas de aderência à cultura e atrito entre as áreas. Cara, e aí até um belo dia, que, como eu falei, eu tive muito privilégio na minha vida, e também sou um cara muito sortudo, mas eu percebi que quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho, quanto mais eu trabalho, eu também ajudo pra caramba a minha sorte. Essa história de não só fazer como a Nike fazia, de vestir o sapato, mas sentar na poltrona do cliente, a gente tinha uma oportunidade única de meter a mão na graxa, né? E a história do barriga no balcão, que você já falou, eu acredito pra caramba nisso, né? De você botar ali, ligar o aplicativo, a gente se cadastrou na Uber, então pegava corrida tanto na Uber quanto na 99. Imagina a oportunidade que a gente tinha de um dia todo escutando feedback aqui, ó, do teu passageiro, sentindo na pele esse tipo de coisa. Cara, quando eu voltava pro escritório, eu já mandava isso na hora. Mas eu tinha falado, cara, tem que mudar isso, tem que fazer isso, aquilo, tal, em tempo real. A história da sorte, o que aconteceu? A gente estava num momento
importante de consolidação da questão de mobilidade, uma discussão muito forte com o governo municipal, estadual, federal, no mundo todo e aqui no Brasil também. Eu estava num dia do meu um dia de motorista pop, que a gente chamava, que era o dia do que a gente fazia. Eu estava perto de Moema, tocou uma chamada, como sempre tocava, e eu fui pegar uma pessoa na frente do Applebee's, ali acho que é Avenida Moema, se eu não estou enganado. E o rapaz estava no telefone. Nessa história do rapaz estar no telefone, ele entrou no carro, eu abri a corrida, né? E eu vi que estava indo para o centro de São Paulo, né? E uma tarde qualquer e tal, eu lembro que era de tarde, porque eu tinha acabado de comer um negócio rápido. E eu fui indo. Eu fui escutando a voz de quem estava falando, e eu olhando só pelo espelho, retrovisor. Né? Eu falei, cara, essa voz é meio conhecida, mas eu enfim, não tinha identificado quem era. Cara, foi andando, de repente o cara desligou, né? E aí eu, como bom taxista, né? Como bom motorista de aplicativo, puxei papo, né? E sem me identificar, sem nada, fui conversando, foi isso, aquilo e tal. E eu vi que o cara estava indo para a prefeitura de São Paulo. Esse cara que estava indo para a prefeitura de São Paulo, a história da sorte, né? Ele era o secretário de... tinha um nome lá, de secretário de mobilidade e de transporte, enfim. Era o cara, na época era o João Dória, o prefeito, tinha acabado de assumir. E o João chegou com uma história assim, muito forte de choque de gestão, desse negócio todo. E eu comecei a ver e tal, e ele se identificou, eu acabei me identificando, ele falou, caraca, Barão, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, puta, eu contei pra ele a história do que a gente tava fazendo. Ele falou assim, cara, por isso que vocês são diferenciados e por isso que vocês estão fazendo isso que vocês estão fazendo. E começou a meter o pau na Uber. Nessa história de meter o pau na Uber, a gente foi conversando e eu fui, entre aspas, vendendo para ele sem vender, mas vendendo pelo exemplo. Né? Sorte, de novo, de estar ali. Chegou ali na prefeitura, ele me convidou para entrar para tomar um café, eu disse que eu tinha que continuar ali, eu me ofereci para bonificar a corrida para ele, ele fez questão de pagar e trocamos cartões, né? E ficamos de conversar depois. Bom, o que essa corrida gerou? A gente acabou, a partir daí, tendo a oportunidade de desenvolver um relacionamento com a Prefeitura de São Paulo muito mais próximo, mostrando um outro lado que não existia chance de se mostrar daquilo que a gente estava fazendo, porque a gente marketeava muito pouco, isso era um processo interno, e a gente ganhou a licitação de se trocar 2.000 carros de todos os servidores de São Paulo, tirando só a parte de saúde e mais uma outra secretaria, que a Prefeitura de São Paulo, naquele momento, gastava 180 milhões de reais por ano com transporte de servidor de uma forma muito pouco eficiente. Esse negócio foi muito bom para 99, porque foi um contrato de mais de 50 milhões que a gente fechou ali. E isso mudou o ponteiro, porque a cidade de São Paulo não é só a maior cidade do Brasil, mas é a maior cidade da América do Sul e a maior cidade do hemisfério sul do mundo, principalmente quando a gente fala em termos de mobilidade. E só porque a gente estava ali fazendo e botando a mão na graxa, esse negócio aconteceu. E o que foi mais legal foi o seguinte, o tanto que gerou de PR, de marketing, que a gente não investiu R$1, porque o Dória e toda a equipe dele propagandeou isso, tá todos os ventos, essa redução como de choque de gestão. Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida, né, para dizer isso, porque o que ele falava, e aí tem um negócio de propósito muito forte. Você vê aquilo que você está desenvolvendo na tua empresa acontecendo ali, na cidade, porque no primeiro ano ele pegou e alocou esses 130 milhões de reais que tinha de gasto da Prefeitura de São Paulo em outras coisas como educação, como saúde, como infraestrutura. Então, não só a gente vendeu um belíssimo contrato, como mudou de patamar a 99, como qualquer outras coisas, mostrou que, cara, tudo aquilo que a gente estava fazendo fazia muito sentido. Quando, numa corrida que nem essa, que podia ser qualquer outra pessoa que eu peguei, sabe lá, talvez peguei outras pessoas que não tive oportunidade de desenvolver isso e tal, mas teve uma oportunidade gigante de meter a mão na graxa e de fazer esse negócio acontecer. E agregou um super valor para a cidade. Sem dúvida. Na cidade que a gente vive, que
Pô, nossa, muito, muito interessante e inspirador esse case que você está contando. E até vou sugerir quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Tem uma galera que está nos assistindo no YouTube. Legal. Tem gente que talvez está no Spotify. Inclusive, quero falar, ó, o Pode Acelerar está no Spotify. Então, coloca aí na sua rotina. Na hora que você estiver na atividade física ou no carro, joga no Spotify, Pode Acelerar. Porque, enfim, tem lá inúmeros episódios com gente graúda, gente boa, gente que fez e faz acontecer, trazendo várias reflexões e lições para a gente empreender melhor. Isso que você falou, eu quero sugerir uma atividade prática para os empresários que estão nos ouvindo ou nos assistindo agora, que é de alguma forma você criar esse experimento, esse programa, esse projeto de pôr ali a liderança-chave ou as pessoas-chave para sentir a dor do cliente. É isso. Ou para sentir a dor de algum público né, fora da companhia que está correlacionado ali ao seu resultado. Porque às vezes é lá no chão de fábrica, é lá onde a operação acontece que tem tantos insights, tantos aprendizados, né? E às vezes a gente, até como dono ou dona de empresa, a empresa vai crescendo e a gente vai, sabe, meio que virando pessoa só de escritório. É isso. Sabe? A gente perde esse tato ali da operação. Isso. É claro que a gente tem que delegar e criando as camadas de liderança, mas de vez em quando tem que ir a campo, né? De alguma forma ir a campo, né? Tem muita coisa brilhante que lá acontece, né? Tem até um acrônimo que eu proponho, Baran, que muitas vezes a gente tem que fazer o que eu chamo de GOIA, né? O que é o GOIA? Gerencie onde incidentes acontecem. Então, assim, é muito efetivo quando você vai a campo, onde o incidente acontece, quando o bicho pega, sabe? Isso. Então, você ou sua liderança, de alguma forma, né? Como é que você pode fazer o que o Baran e a 99 fez ali, sentar no banco né, do motorista. Do motorista, que é um dos clientes, escutar e ver esse tipo de coisa. Sensacional, entendeu? Show de bola. E aí eu vou ligar isso com dado, tá? Porque depois que a gente entendeu o dado, sabe por que a gente conseguiu fazer o que a gente fez? Vou te dar o dado. Você conhece alguma empresa que de forma tão legítima é preocupado com as pessoas, porque essa é a cultura da 99, e que dedicava ou dedica quase 20% do tempo útil da principal liderança e de todas as pessoas para cuidar dos clientes? Não. Essa empresa é 99. Eu vou te contar por quê. Um dia por mês dirigindo, o outro dia atendendo os chamados lá na central. Lá na central. Muito legal. São 2 dias. Bota a liderança para atender a reclamação. 2 dias. A gente bota, fazendo uma conta bem boba, né? São 22 dias úteis por mês. Dá quase 20% ali, né? Exatamente. Você conhece alguma empresa que faz isso de forma disciplinada, estruturada? Não. Então não é por acaso. Quando a gente bota a mão na graxa, que é o que você tá falando do Goya e tal, e você vai lá, porque, cara, tomar decisão no ar-condicionado é fácil, meu velho. Desce lá na fábrica, desce lá no balcão, põe a barriga no balcão, sem o ar-condicionado, vendo ali o que tá acontecendo, escutando, interage com o cliente, entendeu? Interage com teus funcionários que estão na ponta, entende? Então, assim, eu gosto de dizer esse caso, cara, porque, assim, até como inspiração e como lição. Sim. Entendeu? Dizer, fala assim, cara, se você tem alguma dúvida, mete a mão na graxa. Entendeu? Legal, então, legal. Sabe a história que o varejo tem? Sábado do varejo, que os varejistas vão pras lojas e tal. Não é à toa. Sim. Isso é sabedoria, sabe? Aquela história do dono, de conversar, isso. Aquilo aí tem uma série de histórias muito legais pra esse tipo de coisa. Assim, quando você vive uma parada que nem essa, né? Você começa a entender por que muita gente faz esse tipo de coisa, que parece simples, e mas assim, o que é o difícil é executar. É o simples que funciona. Complexidade mata execução. É isso. Complexidade é ego. Isso. Quanto mais você simplifica, o time aplica. É isso. Eu acho que a simplicidade, ela resolve muita coisa, né? É isso. Baran, o que significa cada um dos 3 Hs? Vai ter que falar mesmo, tô tentando fugir. Vamos lá, vamos pros 3 Hs. Vamos lá. Vamos pros 3 Hs. Assim, ó. Só relembrando aqui, né? Porque os 3 Gs é grana, graxa e gente. Grana, graxa e gente. Grana, combustível. Graxa, framework e os playbooks. E além da execução, os processos, você ter o modelo de gestão, método de trabalho. Né? Que é um negócio que você fala muito. Sim, total. Entendeu? Você fala muito e, cara, todo esforço sem método é um esforço burro. Exatamente. Então, assim, na dúvida, cara,
bota um pouquinho de método, bota um pouquinho, que você muda um pouquinho, o ponteiro faz assim, ó, zoom, né? Total. E gente, cara, gente boa, com hard skills, soft skills corretos para esse negócio acontecer. Isso é 3G. 3Hs. Gente. Lembra que eu falei para você que todas as vezes que eu investi, eu não li em livro, aconteceu comigo. Não tinha um dos Hs, deu meleca, então quando dá meleca a gente aprende, né? Das outras vezes que deu certo, tinha os 3Hs. Aquela história, né? Cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Exatamente. E aí e é mais legal você aprender com o erro dos outros. Muitos desses erros eu aprendi com o meu, porque... E, além de mais legal, é mais barato, né? É muito mais barato, exatamente. Então assim, quando eu comecei a olhar esse negócio, eu comecei a perceber essa casualidade, ou sincronismo, ou qualquer outra coisa que você pode chamar, de ter os 3Hs. Como é que eu explico os 3Hs? Eu explico os 3Hs contando uma história. Imagina que nós vamos montar um restaurante, né? Quando a gente vai montar um restaurante, além da vontade, além da grana, né? Além de ter gente, eu preciso de graxa, alguém que conheça isso. Se eu vou montar um restaurante, por quem eu começo? Eu começo por um cozinheiro ou um chefe de cozinha. Né? Quando a gente pensa nessa entidade, vamos chamar assim, que pode ser a gente ou pode ser um sócio, né? Essa entidade ela tem algumas características. Essa entidade, ela acaba trazendo uma capacidade de criação, uma capacidade de entendimento, de focar na inovação, de ver os ingredientes, de combinar os ingredientes e fazer uma receita, seja ela copiada ou autoral. Você acaba criando uma possibilidade de, entre as receitas, você harmonizar esses pratos no serviço, se é o primeiro, segundo, terceiro, não importa qual serviço você vai fazer, mas você harmoniza o serviço e harmoniza todo o cardápio. Aí você monta o teu menu. Quando a gente pensa em menu e um conjunto de pratos, você está montando seus produtos. Né? E isso serve para serviço, para qualquer outra coisa. Portfólio, né? Para portfólio, exatamente. Você acaba tendo ali que criar uma forma de você produzir esses seus produtos. Então, essa entidade ela também tem uma capacidade importante de montar a cozinha, de montar a estrutura para isso fazer. Quando eu comecei a investir em startups, eu comecei a perceber que eu investia nessa primeira entidade. Essa entidade eu chamo de hipster. É o primeiro H. É o criador. É o criador, é o maker. É o cara da cozinha. Da visão. É o cara da visão do que vai se fazer e ao mesmo tempo é o cara que cria, que monta essas paradas. Quem que é um hipster, assim, clássico, pensando em restaurante, é o Jacan, do MasterChef. Não sei se você conhece. Francês, de forma até... Adoro o Jacan, adoro o processo todo dele e tal. Ele é um baita hipster. O Steve Jobs era mais hipster? O Steve Jobs, ele passou entre 2Hs. Eu já vou falar sobre ele. Mas assim, em termos de criação no início... Super hipster. Super hipster. Porque, cara, eu vou fazer o computador ser um artigo pessoal na época que computador ficava numa sala de 100 metros quadrados. Isso. Eu vou te dar um exemplo. Comi no domingo e já tinha comido antes. Quando você pensa, cara, que um hipster consegue combinar duas coisas que eu adoro separadas, mas juntas. 3, na verdade. Que é carne de porco com queijo e goiabada e fica bom pra cacete. É o hipster que fez. É o hipster que fez. Talvez o hipster é aquele cara, aquele empreendedor que eu falo assim, né? A gente que é bom, a gente acerta a cesta de 3 pontos. O empreendedor mais visionário, ele acerta a cesta que ninguém tá vendo. Esse cara é o cara que vê a cesta que ninguém tá vendo. Ele cria. Legal. Então, o que eu gosto de chamar o hipster? Ele é o artista. Ele é um maker. É o cara da criação. Legal. Esse cara... Ele é um cara incrível, ele é apaixonante, porque ele é o barriga no fogão. É o cara que... Então, esses 3Hs são meio que 3 perfis de sócios? Eu já vou até adiantar o spoiler. Os 3Hs são os caras que eu aprendi que precisam estar no cap table com o mesmo objetivo e com o mesmo incentivo. Porque esses caras formam não uma empresa com super-herói, mas uma empresa com a Liga da Justiça, onde você tem... os super-heróis com superpoderes diferentes, porém complementares, mas que as coisas básicas e importantes, como ambição, objetivos, valores... Cultura. Tá alinhado. Tá alinhado. Legal. É o conceito da Liga da Justiça mesmo. Legal. Entendeu? E para clarificar para todos, cap table lá é o capital social, né? Isso. Então, que é o então a empresa tem lá 100%. Eu tenho que ter
3 desses caras com um bom pedaço desse 100% para a empresa fazer acontecer. Exatamente. E por que ele precisa estar no cap table? Porque o super-herói você não pode perder. O cara que está lá dentro com o incentivo correto e com o objetivo correto e alinhado, você não perde. Porque ele sonha o mesmo sonho que você. Total. Ele faz isso acontecer. Né? Então, assim, quando você pega no acelerador, né? Então, assim, por que você e a Aline estão fazendo o que você está fazendo? Porque, além de vocês serem casados, isso tudo, vocês têm um alinhamento com isso. Não é à toa que vocês são sócios. E a gente tem essa complementariedade de perfis, né? Se alguém fizer uma proposta para você ou para... Ninguém vai sair, porque tá tudo ligado. Então... Quando você pensa num talento, quando você pensa num super-herói, você não pode perder. Legal. Então, essa é a forma de você alinhar. Esse cara aí que até, às vezes, você, né, a empresa mesmo tradicional tem que pensar em, de alguma forma, criar algum mecanismo para aquele funcionário, aquele gerente, aquele diretor, aquela pessoa-chave, tenha ali uma pequena participação no negócio. Né? É isso. E aqui eu não estou falando de ser majoritário, minoritário, não é disso. Ele precisa ter uma participação para ter o mesmo objetivo e incentivo alinhado para ele sonhar o mesmo sonho e fazer o seu sonho, que é o mesmo dele, acontecer. Top. Então, você alinha as coisas. Beleza. Esses 3 Hs juntos, eles vão fazer o sonho acontecer muito mais fácil do que separados. Sem dúvida. Porque assim, esse primeiro H é o cara que eu comecei porque esse cara é apaixonante. Contei rápido para você, ele é apaixonante. Né? Mas... Marcos, tudo na vida tem luz e sombra. Se eu pegar essas luzes que estão aqui e olhar aqui embaixo, tem sombra, né? Eu comentei algumas luzes desse perfil, dessa entidade. Essa entidade artística, né? Criadora, tal, ele não gosta de algumas coisas que são fundamentais para qualquer tipo de negócio. Ele não gosta de rotina. Ele não gosta de disciplina. Controle, custo, processo. Eu posso ficar falando aqui mais um tempo, mas assim, tá bom esses 5, né? Você e a galera que tá assistindo a gente aqui, você conhece alguma coisa que cresceu, se manteve, se perpetuou, que não tem essas 5 coisas muito bem alinhadas? Impossível. Por isso que o Jacan, por muitos anos, não deu certo. Porque ele era só um hipster. Se a gente fosse traduzir, criar um termo em português para hipster, qual que seria? É o cara descolado, é o cara criador. O criador. É o artista. Pensa num artista. Artista. Pensa no artista. Legal. Eu gosto de dar sempre o exemplo do Jacan, porque o Jacan ele é todo caricato, ele é um personagem. Né? E assim, eu tive a oportunidade já de conhecê-lo pessoalmente, não sou próximo e tal, mas ele é aquilo no dia a dia. E, cara, aquela história do sotaque dele, toda a forma que ele lida e tal. Quando você pega o YouTube dele, que ele vai lá, pô, faço isso, faço aquilo e tal. Cara, ele é o hipster. Pensa num... Então, ele é um artista. É o cara que... Então, hipster é isso. Tá. O Jacan e eu comecei a dar certo quando eu comecei a investir junto, trazendo o segundo H. Quem é o segundo H? É o que eu chamo de hacker. O hacker, como o Jacan, ele começou a complementar o Jacan em uma série de coisas que, por exemplo, dessas 5 coisas que eu estava dizendo aqui, são 5 positivos do hacker. Ele é o cara do controle, do processo, do número, é o cara de eficiência. Eu não nasci com os dotes e com um talento incrustado na minha alma, ou no meu corpo, ou na minha mente, tal, do hacker. Eu fui doutrinado a ser hacker. Você. Eu. Então, o hacker em si, todo cara de empresa top, que é um baita executivo, é um baita hacker. Porque é o cara que toca o bumbo. Dá ritmo, gestão. Gestão. Eu gosto de dizer o seguinte. O hipster, ele é o cara descolado, é o artista. O hacker é o chatão, manja o chato. Né? Só que assim... Estourou o orçamento. Tal. É o cara que, inclusive... É o não cara, fez você a pega reunião, o Bernardinho. Bernardinho é um baita hacker. Baita hacker. Entendeu? Quando você fala com os caras, nego odeia ele, mas ama ele. Porque ele é o cara que te leva para um outro nível. Ele é sensacional. Ele palestrou no nosso último encontro do Giants e ele realmente... Eu vi ele no Giants, você postou. Ele tem um talento para extrair assim, o máximo das pessoas que é fenomenal. Eu não sou o Bernardinho Dom, mas eu aprendi a ser o Bernardinho. E eu aprendi... Mas eu diria que talvez o Bernardinho é um hacker evoluído, porque ele é bom com pessoas, né? O hacker é bom com pessoas? O hacker normalmente não é bom com pessoas. E se você olhar, não é que ele é bom com pessoas. O Bernardinho, se você olhar no início, ele não é bom com pessoas. No final, ele é.
Por quê? Porque ele trouxe resultado. Uma jornada, né? Porque ele trouxe um time que entendeu esse tipo de coisa. Ele trouxe um time AAA, de alta performance, e que trouxe o resultado. Aí as coisas acontecem. Mas no meio do processo, meu velho, conversa com os atletas dele. Então o que acontece? O Steve Jobs foi muito hacker também, em algumas situações. Tá? E o hacker, ele é um engenheiro. Ele é o barriga no balcão. Ele é o cara que bota ritmo. É o cara que cuida do pace da parada. Bons treinadores são hackers. Né? Eu gosto de usar essas personagens para dizer quem é quem. Então você tem um artista e um engenheiro. Você tem um criador e você tem um gestor. Você tem um cara que, faz receitas incríveis, esse cara não frita nenhum ovo, mas esse cara aqui tem uma dificuldade danada de fazer conta e de controlar as coisas. Essas duas entidades super diferentes são super complementares. Quando eu trago luz e sombra, praticamente elas cobrem a sombra de um e do outro. À exceção de uma coisa. E essa coisa é a razão de existir do terceiro H. O que essas coisas, essas entidades e essas visões de barriga no fogão e barriga no balcão tão diferentes, mas que concordam absurdamente sobre uma coisa e que esses caras não ligam para essas coisas, não acham que essa coisa é importante, e essa coisa é o recurso mais valioso que qualquer companhia precisa no mundo. O que é? Pessoas. Os dois não gostam de gente. O hipster clássico gosta de código e gosta de a solidão alimento. Criativa, né? Ele gosta de cozinha. O hacker gosta de número e de processo. De planilha, software. Código, essas coisas todas. Manual. Não tem sentimento, não tem opinião, não tem mimimi e não pergunta. Você bota lá dentro, 1 mais 1 é 2 e tal, você combina goiabada com queijo e dá certo e done. O terceiro H se chama hustler. E a razão de existir é cuidar de gente. Esse hustler é o cara que junta visão e execução cuidando de gente. Que tipo de gente? Os clientes para vender o produto e o serviço. Os fornecedores e os parceiros para você exponencializar o teu negócio e 1 mais 1 dá 3, 4 e 5. Os investidores e o mercado, porque você precisa vender a tua empresa para os investidores e para os mercados o tempo todo. Né? E você precisa lidar com isso. Investidor, eu sei porque eu estou dos dois lados. Eu sou investido e sou investidor. Investidor é um problema sério, cara. É chato, é isso, é aquilo e tal. E às vezes toma um tempo danado dos empresários e dos founders que estão ali, os empreendedores. E não menos importante, dos colaboradores. Esse é o cara para atrair e reter os melhores talentos. Ele é o cara que vende o objetivo, a ambição e o sonho. Geralmente ele é mais a cara da empresa também, né? Você pegou o ponto. O hipster é o barriga no fogão. O hacker é o barriga no balcão. O hustler é a cara da empresa. Então, assim, quando você junta essas três entidades, cara, é quase uma explosão. Ô, Leandro, e te ouvindo eu fiquei feliz aqui. Eu lembrei de 2 empresas que eu sou sócio que tem esses 3 perfis, assim, né? No cap table, no contrato social. Uma é Otimismo, uma empresa de recuperação tributária. Legal. Que a gente tá voando, assim, explodindo. E meus 3 sócios lá, né? É porque hoje eu sou sócio de 7 empresas. Sim. E aí os empresários perguntam assim, nossa, Marcos, o acelerador empresarial crescendo tanto e você ainda é sócio de outras empresas, como que você consegue? E aí eu digo, né? Eu sou sócio de 7 empresas, mas eu empreendo apenas uma. Perfeito. O meu foco enquanto empreendedor é no acelerador empresarial, é na empresa de educação. Exato. As outras empresas eu tenho sócios empreendedores com perfis complementares que fazem o negócio acontecer. Você investe grana neles e eles entram com graxa e gente para operar. E no acelerador você é um dos Hs que investe grana, graxa e gente nesse processo. Exato. Diria que neles a gente entra um pouco ali com graxa e gente, porque a gente tem no ecossistema uma empresa de recrutamento e seleção, Headhunting. Mas não a sua graxa e você como gente, entendeu? No dia a dia operando, entendeu? É por isso que você exponencializa. Tem consultoria, tem mentoria, né? Eu tenho um time hoje de 15 consultores que vai dar uma atenção especial para essas empresas sócias. Bom, aí na Otimiza.
O Ronan é o nosso hustler. Diretor comercial, mais a cara da empresa, gosta de pessoas, né? Tá sempre puxando, vamos junto, né? O Thiago é nosso hipster. Isso, legal. É o cara que tá olhando lá as súmulas do STJ, que de repente vem uma ideia, vamos fazer isso. Não, agora vamos criar uma calculadora e tal, enfim, sabe? Ele adora se envolver com as coisas criativas e tal, assim. E o Adriano é o cara do número, da gestão, da cadência e tal, né? Pace, ele que dá o pace da parada, é isso. Aí a Nectar CRM, né? É uma startup aí que a gente tá com 60 pessoas no time agora. O João é mais o hustler, né? Ele até tá como CEO. Aí você tem ali, o Pedro é um pouco mais hacker, eu diria, porque ele tá com CS, sucesso do cliente, atendimento, suporte e tal. E o Fabiano tá cuidando mais de produto, né? Um pouco mais visionário e tal, enfim. Perfeito. E realmente são empresas que, poxa, tanto a Nectar Otimiza crescendo assim, absurdo. Então essa complementariedade, né, nos sócios que tocam, né, e conduzem as iniciativas na empresa é algo muito, muito poderoso. Não é à toa que tá dando certo. Por isso que eu falo, tem muitos empresários tradicionais, Leandro, que tem uma balela na cabeça, que é assim, eu sou dono de 100% da empresa, como se isso fosse inteligente. Não é. Tudo bem. A empresa é sua, você faz o que você quer com ela. Mas provavelmente você vai ter 10 vezes mais lucro e um patrimônio muito maior no longo prazo se talvez você tivesse não 100%, tivesse 80%, 70%. É isso. Né? Porque os outros 30% você trouxe sócios com uma participação minoritária que te complementam muito. É isso. Agora eu quero fazer um exercício aqui com você, muito interessante, né? Esse framework, a melhor palavra que eu encontrei para traduzir framework é modelo, né? Isso. Esse modelo, né, dos 3 Hs, né? Do hipster, do hustler e do hacker. Isso. Vamos pensar em departamentos dentro de uma empresa. Então, por exemplo, o RH ficaria mais debaixo de quem aí? Hustler. Do hustler. Vou te contar porque ele é mais pessoas, ele é mais people. O hipster fica com produto e tech no geral, tá? Então ele é o cara que produtiza e ele produz. Então é o cara que cuida ali da parte técnica do core, do coração do negócio. Exatamente. Por exemplo, se fosse uma retífica, é o cara que está cuidando dos mecânicos. Que às vezes ele vai achar assim, caramba, não vamos consertar o motor assim, vamos consertar assado. Vamos comprar a máquina tal. Excelente ponto. É exatamente isso. Esse precisa ser o hipster. O hacker da retífica é o cara do financeiro. Financeiro e operações. Administrativo e tal, entendeu? Entendi. Então, contabilidade, jurídico. Exatamente. Processos exatamente. E o hustler seria o cara que está cuidando de vendas. Marketing e RH. Legal. E sendo mais a cara da empresa. Tudo isso é core para qualquer empresa no mundo. Que legal. Né? E todo o resto é terceirizável. E você tocou num ponto importante, Marcos, que eu acho que vale a pena comentar com o pessoal, é o seguinte. Eu estou falando aqui de ciência, estou falando de modelo, como você colocou, não estou falando de super-herói ou coisas etéreas. Você tem gente fora da casinha que, cara, o cara consegue tocar essas 3 coisas. Sim. Eu tô dizendo fica um pouco manco, não fica tão bom quanto. Mas assim, aí, mesmo assim você tem um semideus. Vamos dar um exemplo aqui de futebol, a gente tava falando, né? Eu não tô falando nisso de Messi, Cristiano Ronaldo e de Pelé. São poucos, né? É um a cada, sei lá quantos Maradona, milhões. Qualquer coisa assim. Né? Eu tô falando de Neymar pra baixo. Uma empresa é como uma orquestra. Entende? Então, assim, você tem músicos que tocam tudo, que fazem isso e tal, one man show. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando de orquestra. A orquestra, você tem o cara que toca o bumbo, que toca clarineta, que toca flauta. Não tem nenhum que é mais piano, percussão e por aí vai, né? Nenhum é mais importante do que o outro. O ritmo é que no nosso corpo humano, né? E esses 3H são os maestros ali conduzindo. Eles são parte da banda e ao mesmo tempo os maestros. Que dependendo do momento onde você tá, né? Você faz mais banda, isso. mais maestro. É isso. Uma outra pergunta que todo mundo me faz é o seguinte. Quando pedem para colocar no C-Level, né? Vamos chamar assim. O hipster é o CPO, de Chief Product Officer. CTO, de Tech. Tá? O hacker é o CFO, de Finanças. E COO, de Operações. O hustler é o CGO, de Growth, que aí junta marketing, vendas, enfim, toda a parte de crescimento da companhia. E o CHRO, que é o cara de pessoas, gente, né, e cultura. Você vê que nenhum desses... Tem startup chamando do CSO, né? Strategy. Tem de strategy, tem de CRO, de revenue, né? O cara cuida ali da receita. Exatamente. Mas falando aqui pro nosso Brasilzão e tal, cara, tem um cara que cuida de produto,
e construção, um cara que cuida do caixa e de operações e processos, controle e pace, um cara que cuida do crescer e de pessoas. Você vê que eu não falei CEO ou presidente, né? Por quê? Dependendo do momento que você tá, você vai trocando entre eles. Se você tá no momento de criação, é mais lógico que o hipster seja o CEO. Se você tá no momento de expansão, é mais lógico que o hustler seja o CEO. Se você tá no momento de gestão, de eficiência e tal, é mais lógico. Esse momento de gestão seria quando você já está muito grande? Tem um momento de pré-IPO. Ou talvez seja um momento que assim, poxa, crescemos muito, mas tem uma bagunça generalizada. Vamos trocar ali um pouquinho de ritmo de crescimento por estruturação. Sim. Melhorar a governança. Talvez nesse momento pré-abertura de capital ou pré-recebimento. Eu vou te dar o exemplo do acelerador. Você fez um baita de um crescimento exponencial, mas você conseguiu crescer com margem. Né? Provavelmente você está tendo mais margem, inclusive, percentual do que você tinha antes. Porque você foi usando as técnicas que você ensina para melhorar o teu próprio negócio. Claro, com certeza. Se todo mundo tivesse acesso a tudo isso... Esse é Não, eu acho o seguinte, eu tenho que ser um grande exemplo daquilo que eu ensino. É a tua, tua vitrine. Exato, tá cheio de gente na internet falando, mas quem faz? É isso. E não é à toa que a galera a gente tá comprando e tal. A gente recebeu uma rodada agora num valuation de 150 milhões. Então, pois é. E apesar do acelerador, né, existir desde 2017, quando eu olho no retrovisor e calculo o volume de horas que eu, enquanto empreendedor, coloquei no negócio, é no máximo 3 anos. Então, pois é. Né? Então, em 3 anos, a gente bater 150 milhões de valuation. Então. Né? Ter um caixa sim, né, gordo, sim, ter uma sim. empresa lucrativa, a gente está sendo muito assediado. Eu gosto de falar para o mercado, né? Eu sou o exemplo que eu ensino. É isso. Eu não estudo para ensinar. Eu aplico, vivo, colho o resultado e depois que eu ensino. Você nunca vai me ver abrindo a boca para ensinar algo que eu ouvi. É isso. Só o que eu vivi. Esse é o ponto que eu ia colocar. Infelizmente, não é o padrão. Então, o que é o padrão? É um padrão que quando você cresce e você abre mão da margem. Cara, todos os cases estão aí. Mas eu tô começando a abrir mão de margem agora. Então, mas crescimento suga margem. Então, aí eu vou chegar no ponto. Não tem como. Crescimento dependendo do momento que você tá, você prioriza alguma coisa. Sim. Isso acontece nas grandes empresas, nas grandes corporações. Costumo dizer o seguinte: a jornada das empresas não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida de... me fugiu o nome de novo. Outro dia eu fui falar disso aqui, me fugiu o nome de novo. De bastão, de... como é que chama? De revezamento. Vamos colocar as equipes top. Não é esporte individual, é coletivo. É coletivo. Você tem, por exemplo, ou na natação ou no atletismo, que são os clássicos que todo mundo assiste nas Olimpíadas e tal. Você coloca ali, por exemplo, o melhor corredor do mundo, o Usain Bolt, por muitos anos, a Jamaica não ganhou o revezamento. Por quê? Porque ele precisava ter todo o processo nos 400 metros, você ter uma execução muito bem feita. Quando você vai montar um time de alta performance, você precisa saber, tanto na natação quanto no atletismo ou na tua empresa, quem é o cara que no início ele escuta e reage ao tiro e tem uma melhor arrancada. E passa muito bem o bastão pro próximo. Que o próximo ele vai correr em curva. E ele precisa manter essa pegada, que vai passar pro próximo, que fecha a parte de curva, falando de atletismo, e que entrega pro o final que tem o melhor sprint, que ele corre em reta, que normalmente é o corredor mais rápido, pela característica da reta que ele tem ali. O que eu tô querendo dizer e fazendo um paralelo com a empresa? É a mesma coisa. Então você tem ali um momento de hipster, um momento hacker e um momento hustler da parada. Legal. E que empresas maduras e com sabedoria de gestão acaba fazendo esse processo. Não é mérito nem demérito do que você vai fazer. É você saber que tem uma hora que é a hora de você passar o bastão e você desenvolver um outro papel. Deixa a necessidade da companhia falar mais alto que a necessidade do Exatamente. Porque a gente não é se qualquer coisa ou... Eu não sou... Eu estou... Eu sempre costumo dizer esse negócio. Quando eu dou palestra, eu abro a minha palestra quando as pessoas falam, fala um pouquinho sobre você. Aí eu falo, tem muita gente que acha que eu sou isso, que eu sou aquilo, que... Isso eu estou ou eu fui. O que eu sou de verdade é outra coisa. Aí eu conto o que de verdade eu sou. Inclusive eu recomendo as empresas que estão com alta performance, entregando resultado, eu falo assim, ó, cuidado quando você fala assim, né? Que eu tenho sucesso. Isso. Você não possui sucesso, você está com sucesso. Está com sucesso. Porque na hora que você
cai no entendimento de que eu tenho sucesso, você abaixa a guarda. Exatamente. E o mercado ele é uma eterna tempestade. Exatamente. Hoje o dia pode estar lindo, eu falo isso para a Aline, falo isso para nossa operação, para nossa liderança. Estamos crescendo, estamos voando, mas até quando? É isso. Pode ser 10 anos, pode ser 5, pode ser 20. É isso. Você usou a metáfora do golfinho, né? Mas tem um monte de gente que aparece na internet e some em 2 anos. Isso. Não, e a maioria, né? Pior do que cantor, sabe? Sabe aquele cantor que explode? Isso, de uma música só e tal, e depois o cara some. Exato. Então, assim, é como se a gente fosse, né, um profissional do surf. É isso. E tá tudo perfeito pra gente surfar e pegar onda. Nós temos que aproveitar. É isso. A gente tem que pegar ondas cada vez maiores. Exato. Então, não é porque a gente cresceu 30% de um mês pro outro que a gente vai baixar a guarda e vai pensar, caramba, temos sucesso. Não, estamos com sucesso. Estamos com sucesso. Inclusive, é uma coisa que eu reconheço que a gente estava fazendo até um pouco errado, que assim, olhando somente muito pro crescimento, né, ano a ano. Então, maio desse ano eu cresci 600, 700, 800% em relação a maio do ano passado. Mas espera aí, se eu quero ser uma empresa de alto crescimento, eu vou olhar meu crescimento em relação ao mês passado. Perfeito, é isso. Então, a gente colocou lá no nosso dash, né, qual que é o crescimento mês a mês, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, semestre a semestre e ano a ano. É isso. Entendeu? Porque, poxa, para onde a gente quer chegar e para aproveitar que a gente está com as temperaturas e condições, né, e o clima perfeito para surfar, vamos olhar quando a gente cresceu em relação ao mês passado. Vamos puxar a nossa barra. Perfeito, mano. É exatamente isso. Então fala assim, quando você começa a ter resultado, né, parece que é como se você tivesse pegado a sua prancha e fosse surfar. E aí Deus falou assim, cara, eu vou te dar vento. Eu vou te dar onda, eu vou te dar um mar com pouca gente, né? Eu não sou nenhum especialista em surf aqui, né? Então, às vezes, eu tô errando eu também não, fica tranquilo. Deve ter aí a galera que tá assistindo a gente, mas é isso mesmo. A essência da mensagem dá pra perceber muito claro, né? Então, se você tem condição de surfar, você tem que surfar e surfar muito. É isso. Porque uma hora as ondas não vão estar tão boas. É isso. Porque só tem uma certeza. Quanto mais a gente tem cabelo branco, a gente vai aprendendo que as coisas mudam. Então, assim, qual é a única certeza? Que as coisas mudam. Um líder tem que estar sempre preparado para a mudança. Cara, a gente passou agora na pandemia, né? Ninguém conseguiu prever. Se alguém previu isso daí, é balela, né? Não tinha playbook, porque a gente nunca tinha passado por isso. Agora a gente tem um playbook de crise para esse tipo de coisa, tá certo? Que foi um nível de aprendizado para quem surfou ou não surfou essa onda, não importa. Foi um aprendizado para todo mundo que foi inteligente o suficiente para aprender isso. Cara, daqui para frente foi um sinal absurdo de que você tem que estar preparado para as mudanças. Quem não aprendeu isso vai tomar uma tomba aí de alguém já. Então, assim, porque só tem uma certeza, meu velho. As coisas mudam. E mudam muito. Mudam muito e cada vez mais rápido. Então, isso que você está falando, para mim, é uma verdade absoluta. Nós estamos. A gente é outras coisas. Mas estamos aqui, estamos acolá e tal, e assim vai. E é por isso que o nome do podcast é desse meu movimento, né? Pode acelerar, porque se você consegue acelerar, acelera. É isso, cara, exato. Leandrão, pra gente fechar aqui, eu vou falar olhando pra câmera, vou falar assim, pode, e você fala aí acelerar. Tá bom. Vamos mandar nossa energia pra galera. Vambora. Combinado? Combinadíssimo. Sensacional. Então, você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, recado final, ó, pode acelerar.